Do templo de pedra ao templo espiritual. As contradições de Roma e a essência do protesto. A história do cristianismo é marcada pelo tensionamento entre a simplicidade da mensagem original de Jesus e a grandiosidade institucional das organizações religiosas. O que começou como um movimento comunitário e doméstico transformou-se, ao longo dos séculos, em um império político e financeiro, gerando indignações que fundamentam o próprio significado de protestar. 1. O equívoco dos templos materiais e o ensino bíblico. A lógica institucional historicamente focou na monumentalidade e no acúmulo de patrimônio físico. No entanto, essa busca por estruturas grandiosas de pedra entra em contradição prática com o texto bíblico literal de Atos 17:24 e Atos 7:48, onde o apóstolo Paulo e o mártir Estevão afirmam categoricamente: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há não habita em templos feitos por mãos humanas. Enquanto a teologia original e as cartas paulinas apontam explicitamente que o verdadeiro templo são os próprios fiéis, 1 Coríntios 3,16, o modelo romano inverteu essa prioridade, ligando a fé à opulência de edifícios materiais. 2. A usurpação romana e o primeiro Papa. Embora a tradição católica reivindique o apóstolo Pedro como o primeiro Papa, com base em Mateus 16:18, a história documenta que Pedro foi, na verdade, uma das milhares de vítimas do Império Romano pagão, crucificado sob as ordens do imperador Nero por volta do ano 64 d.C. A estrutura hierárquica, monárquica e centralizada que conhecemos hoje foi desenhada séculos depois por Constantino. Pelo Édito de Milão, 313 d.C., e pela convocação do Concílio de Nicéia, 325 d.C., o imperador romano assumiu o papel prático de chefe supremo da organização, moldando a Igreja à imagem do Estado. Absorção de prédios pagãos. As reuniões clandestinas que ocorriam em casas comuns, domus ecclesiae, foram substituídas por cultos dentro de basílicas, edifícios públicos romanos de comércio e julgamento. Templos pagãos, como o Panteão de Roma, foram posteriormente convertidos em igrejas cristãs. Títulos e pompa. A liderança eclesiástica adotou vestes do Senado e títulos políticos imperiais, como o de Pontifex Maximus, Sumo Pontífice, que pertencia originalmente aos imperadores romanos. 3. O rastro de ouro, sangue e a necessidade de protestar. Ao afastar-se da matriz judaica original e se fundir ao aparato militar e econômico do Império Romano, a instituição passou a agir em direta oposição aos ensinamentos de Cristo nos séculos seguintes. O acúmulo de riqueza andou lado a lado com ferramentas de coerção estatal. A Inquisição. Os tribunais do Santo Ofício utilizaram a tortura, o confisco de bens e a execução na fogueira para eliminar dissidentes políticos e teológicos, garantindo a hegemonia de Roma. A colonização das Américas. Sob a justificativa de expandir a fé, o conceito de guerra justa legitimou a escravidão indígena e a destruição sistemática das culturas nativas em prol da expansão territorial eurocêntrica. Conclusão: a essência do protestantismo. Diante desse panorama histórico irrefutável, o ato de discordar da opulência e da violência institucional não é apenas uma postura crítica moderna, mas a própria gênese do pensamento protestante. No século XVI, os reformadores que romperam com o Vaticano receberam esse nome justamente porque decidiram protestar formalmente contra os abusos financeiros e as contradições teológicas de Roma. Baseando-se no resgate literal das Escrituras, sola Scriptura, e na convicção de que a Igreja de Cristo é invisível e estritamente espiritual,
O protestantismo nasceu como uma reação direta de quem, ao se informar sobre o rastro da história, recusa-se a validar o poder político travestido de fé.